Shalom, shalom. Saúdo todos com a paz. Vamos ouvir um pouco essa canção, ó. Ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração. Amém, né? A letra dessa canção diz que se o meu corpo errar o caminho, né, o meu coração ele clamará por ti, né, pelo Senhor, né, pelas misericórdias de Deus. A palavra do Senhor hoje lá em Hebreus, né, eu quero compartilhar com vocês essa palavra, tá lá em Hebreus, fala sobre a santidade. Hebreus 12, o capítulo 14 diz assim, ó: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando ele quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Amém? Então essa palavra é uma palavra que desde que eu converti, né, ela conquista o meu coração sempre que eu leio, sempre que eu falo sobre ela ou lembro sobre ela, porque eu já ouvi muito, né, pessoas falarem para mim que ninguém é santo. Ah, mas ninguém é santo, né? Sim, né? É sim. A palavra santo quer dizer separado, quer dizer viver uma vida diferente do que o mundo nos propõe a viver. Ser santo é você se separar para as coisas de Deus, né? Não com arrogância, né? Não com se achando melhor do que o outro, mas é você ser separado em tudo, né? Para adorar o Senhor. Porque o nosso Deus, ele não mudou. Ele continua o mesmo Deus. O Deus que aonde diz aqui na palavra que sem santidade ninguém verá o Senhor. Não tem como nós termos intimidade com Deus se nós não formos separados. Se nós não decidimos, isso é uma decisão minha, uma decisão sua. Eu quero me santificar, né? Ou seja, eu quero me separar, né? Para uso exclusivo de Deus, né? Muitas vezes nós estamos em rodas, né? No trabalho, ou na escola, na faculdade, aonde começa um assunto, aonde você sabe que esse assunto, em hora nenhuma, ele vai exaltar o nome do Senhor, muito pelo contrário, ele vai escarnecer o nome do Senhor, né? E muitas vezes você continua ali naquele ambiente e o momento que você decide sair, não compactuar com aquilo, né? Você passa a ser uma pessoa diferente, a ser separado. Você se sairá, né, de um local desse, não com arrogância, né? Não, eu vou sair porque eu não quero falar sobre isso. Não, você pode muito bem, eu vou tomar uma água, ou pedir licença, né? Ou fazer qualquer uma outra coisa, onde às vezes a pessoa até percebe que você saiu porque não quis continuar aquela conversa. Porém, você teve a humildade, né, de não se achar melhor do que o próximo. E é dessa forma que nós vamos começar a ser um verdadeiro cristão, porque ser cristão é ser a reprodução de Jesus Cristo, né, tanto no caráter dele como na missão de Jesus, né? Jesus, ele, hora alguma, ele passou a mão na cabeça do pecado, ele passou a mão em demônios, hora alguma ele teve que acariciar pessoas para que essas pessoas seguissem ele. Não, muito pelo contrário, né? Ele falou o seguinte: olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo,
né? Jesus disse exatamente isso, que quem quiser, né, ir até ele, terá que negar a si mesmo, as nossas próprias vontades, né, as nossas próprias conquistas pessoais. Muitas vezes nós temos que sim, que deixar elas de lado para poder agradar o Senhor. Então a vida com Cristo, né, ela requer um esforço sim, né? Nós estamos na graça sim, né? Mas não foi de graça. Essa graça que hoje que nos alcançou não foi por merecimento algum. Não foi por merecimento nosso. Foi pela graça de Cristo. Por Jesus ter decidido se doar, né? Eis-me aqui, né? Jesus, ele disse: eis-me aqui, para mim, para você. Então, assim, vale a pena nós nos santificar, dizer não para o pecado, né? Dizer sim, né? Hoje a gente viu nas redes sociais, né, que teve a morte, né, do nosso irmão Lázaro. E eu até comentei com meu esposo hoje. Imagina só se ele não tivesse conhecido a Cristo, né? O que ele levaria, né? Para que adiantaria, né, tanta fama? Mas graças a Deus, pela graça, a graça o alcançou, né? Conheceu o Senhor Jesus. Então nós temos que estar preparados, né? A tempo e fora de tempo, preparados em Cristo. Preparado não é financeiramente, é em Cristo. Porque a nossa vida financeira, a nossa vida, isso aí é consequência de uma vida em Cristo, né? Não que eu faça apologia à miséria, não, tá repreendido, né? Eu quero ser bem-sucedida, né? Creio que faço faculdade, quero fazer mais cursos. Então, assim, o objetivo é esse, porém isso não é o foco, não tem que ser o principal nas nossas vidas. O principal tem que ser Cristo. E as demais coisas é consequência de uma vida em Cristo, de uma vida em Cristo. Então a palavra do Senhor diz aqui, e até onde eu parei, ele fala sobre Esaú, né, que vendeu a sua bênção, né, a sua oportunidade. Ele trocou por algo que naquele momento ele estava precisando e esqueceu que tinha toda uma eternidade. Então hoje, amados, às vezes você necessita de fazer algo que vai te satisfazer o hoje, um ano, 2 anos, 10 anos, não sei o que é 10 anos, ou 50 anos comparado à eternidade, né? Então pensa, para e pensa, né? Vale a pena você colocar em jogo a sua santidade, a sua intimidade com Cristo, por algo que você vai precisar hoje somente, amanhã, ou por 10 anos. Virá o dia em que você sentirá falta da comunhão com Deus. Virá o dia que você vai sentir falta daquela intimidade, daqueles dias de choro, que muitas vezes a gente entra no quarto ou em um culto de adoração, você se prostra e ali você sente a presença do Senhor, você chora. Porém é um choro que você, quando é igual aos encontros, os eventos que a gente vai, nas ministrações sobre o Espírito Santo, sobre libertação, a gente chora que a gente não sabe aonde achou tantas lágrimas. Mas depois que a gente termina, depois que a gente levanta, de tanto choro, você se levanta bem. Então, assim, é um choro que vem, mas é para te libertar. É um choro de alegria, é um choro de entrega ao Senhor, né? Então, por que nós trocar algo assim, né, tão maravilhoso, por algo que você chorará amargamente, né, pela falta da presença do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, a Bíblia fala que é o único pecado, né, a qual não pode ser perdoado, é a blasfêmia contra ele, contra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Então, algo que nós devemos buscar sempre é essa intimidade com o Senhor, né? E assim como essa canção diz, né? Se o meu corpo errar o caminho, o meu coração clamará por ti, Senhor.
Então nós habitamos num corpo que é carne, que está sujeito a irar-se, a tender mais, a nossa carne tende mais a querer dormir mais do que orar, a descansar mais, a querer revidar, às vezes, certas atitudes, né? Às vezes alguém fala algo com você que a sua vontade, a vontade da sua carne, seria você revidar da mesma moeda. Mas o que é que o Espírito Santo fala para nós dessa forma? O que é que a palavra de Deus diz para nós sobre isso? Então, que nesses últimos dias, nesses últimos tempos, porque nós estamos sim nos últimos dias, né? Pode ser amanhã, pode ser daqui 10 anos, não sei, nós não sabemos porque só o Pai sabe. Mas os sinais, ele já nos alerta, né? Para que nós venha consertar diante do Senhor. Para que nós venha consertar a nossa vida diante de Deus. Buscar mais uma vida de entrega, né? Devemos nos entregar mais. Devemos, assim como diz nessa camiseta, né? Ó, não vê direito, né, por causa da câmera, mas quer dizer pare de pecar, né? Atenção ao Espírito Santo e siga, né? Siga firme com Jesus Cristo. Então, é isso que nós temos que fazer, parar de pecar, né? Não estou aqui para te acusar, mas se você vive em pecado, pare. Hoje, começa hoje, né? Ah, não, mas eu não tenho força. Tem sim. Se você der atenção ao Espírito Santo, você vai encontrar a força necessária, porque é Ele que nos fortalece. Ele é o nosso consolador. É Ele que chora, que geme com gemidos inexprimíveis por mim e por você. Não sei qual é a tua luta. Não estou aqui para falar essa palavra para dizer, olha, Deus vai te dar uma bênção, Deus vai... Amém, Deus tem tudo isso para nós, né? Mas o que o mundo precisa hoje é de que a palavra seja pregada como ela é. E a palavra diz aqui em Hebreus que sem santidade nós não podemos ver o Senhor. Então, se você é uma pessoa que você ainda não se separou para o Senhor, você não vai ter intimidade com Ele. Se você vai todos os domingos ou todos os dias na célula, no culto, mas você ainda continua com aquele seu pecadinho de estimação, eu não sei qual é, mas você sabe qual é. Eu sinto muito te informar que você não terá intimidade com Cristo, você não verá como Ele verdadeiramente é. Às vezes o que te impede de ter uma intimidade com o Senhor é aquelas mentirinhas que você coloca na sua cabeça que fala assim, é uma mentirinha do bem. Não existe mentirinha do bem. É uma mentirinha que não fez mal para ninguém, não existe isso. Mentira é mentira. Às vezes o que te afasta de ter uma intimidade com Deus é certos vídeos que você não consegue sair. Ah, mas ninguém tá vendo, eu tô no meu quarto, eu tô sozinho. Sim, o Espírito Santo está te vendo. E eu vou te dizer uma coisa, o Espírito Santo, ele é sim ciumento. Deus, o Pai, Jesus Cristo, o Filho, eles não dividem a glória dele com ninguém. Jesus, ele é o único a qual nós devemos adorar, honrar, nos prostrar, sermos fiéis. Como eu falei na palavra de ontem, muitas vezes nós somos fiéis a tantas coisas e deixamos de ser fiéis a quem verdadeiramente merece a nossa fidelidade. Nós somos fiéis a trabalhos, nós somos fiéis quando nos convém a sermos fiéis a certas coisas e deixamos de ser fiéis ao que verdadeiramente precisamos ser fiel. E a palavra do Senhor diz aqui, claro, e assim vai falando. E eu gosto muito também daqui do livro de Hebreus, o capítulo 11, que fala sobre os heróis da fé. Gente, quando eu começo a ler, sabe, eu me envergonho, porque são cada homem de Deus que mostra aqui, que fala,
que o que esses homens passaram não foi brincadeira não, e eles nunca desistiram. E hoje eles deixaram sim, eles marcaram sua geração, né? Eu gosto muito de falar sobre Débora, que é o nome da minha filha mais nova, Débora. A Débora é uma mulher extraordinária, né? Mulher de coragem, mulher de fibra, mulher que nunca teve uma crise de identidade, ela sempre soube quem ela era em Cristo Jesus. A Esther, como eu falei também da Esther, ela poderia falar assim, não, agora eu sou rainha, é um propósito de Deus eu ser rainha. Sim, era um propósito de Deus ela tá lá. Mas para que através dela todo o povo de Israel fosse salvo. Se ela não se levantasse, Deus levantaria outra pessoa, né? E assim é eu, é você. Se você está em determinado lugar é porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. E devemos adorar o Senhor pelo que Ele é. Não interessado ao que Ele vai fazer por nós, porque Ele já fez. Você acha pouco? Jesus já deu o seu Filho. Deus já deu o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, porque eu não daria meu filho para morrer na cruz por ninguém. Eu não sou hipócrita, eu não sou mentirosa. Eu não daria meu filho para morrer. E é porque o meu filho é cheio de falha, eu sou falha. E Deus deu Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário e Ele se doou, Jesus se doou. Para morrer por uma geração pecadora, uma geração que gritava, crucifica-o, uma geração inclinada para o pecado. E o que é que nós estamos vivendo hoje? Como nós estamos vivendo hoje? Uma geração inclinada ao pecado, uma geração que acha que se só colocar uma roupa que cobre o corpo por fora, bater no peito e dizer eu sou crente, eu sou líder não sei de que, eu sou não sei de onde, não sei da onde, nada contra isso. Mas você bater no peito e dizer que você é isso, eu estou há tantos anos no evangelho, eu sou líder não sei de que, eu sou do grupo de oração. Isso não significa nada se você não tiver uma vida em santidade, uma vida separada. Sabe? É uma vida separada. É um coração disposto a perdoar quem te feriu. É ter uma maturidade no reino espiritual. É você não ficar chateado com o irmão que não te deu uma oportunidade e por causa disso você não vai mais, ou então não vou mais preparar um louvor. Para quem é que você quer dar a glória e a honra? É para homens? Então se você presta culto é para homens, é deles que vocês têm que esperar salvação. Ou seja, não terá salvação nenhuma, porque homem nenhum tem esse poder. Só Jesus. Nós temos que nos levantar nesse tempo. Sim, pregar amor. Nós temos que pregar amor porque Jesus é amor, né? Nós temos que pregar amor, que Jesus perdoa, que Jesus cura, porque Ele é sim tudo isso. Mas nós não podemos esquecer de que o próprio Jesus, quando Ele viu que o templo estava transformado, praticamente numa gambira, como diz aqui no estado do Goiás, gambira, as pessoas negociando, sabe? O que foi que Jesus fez? Ele chegou lá e falou, eu amo, eu perdoo, porque Ele é isso. Jesus pegou um chicote e saiu a derrubar todas aquelas bancas. Será que Jesus mudou? Jesus mudou? Não, né? Ele continua sendo Deus de amor, Jesus de amor. Isso, Ele continua sendo Deus de amor. Porém, Ele também continua sendo Deus zeloso, que não divide sua glória com ninguém. Há muitas pessoas que
ministra por benefício próprio. E nós estamos aqui para falar de salvação. E o que eu tenho para te dizer hoje, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, eu não sei qual é o horário que você está ouvindo, é que para chegar a uma intimidade com Deus, você tem que estar em santidade. Você tem que ser santo. Ninguém é santo. É, sim, eu já ouvi isso, mas ninguém é santo. Quando nós falamos santo, aqui na palavra, é ser separado. Vai lá no dicionário e pesquisa. É ser separado para uma determinada função, que a nossa é em servir e adorar Jesus. Né? Ah, não, mas a carne é fraca. Engana-se, a carne não é fraca, a carne é forte. Tanto é que ela só vai deixar de nos perturbar quando nós morrermos e formos para a glória. Aí sim a carne. Mas enquanto você estiver aqui, você tem que estar em santidade, você tem que buscar a Deus todos os dias, você tem que se alimentar da palavra todos os dias. Porque senão você não será capaz de perdoar aquele que te feriu. E deixa eu te falar uma coisa. Lá em Mateus, fala que nós seremos perdoados da forma que nós perdoamos quem nos machucou, quem nos maldisse, quem nos feriu. Ah, não, mas eu não fiz nada, fulano me feriu, eu estava certo. Ah, não importa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Continua lendo, vai lá em Mateus. E você vai chegar bem no pontinho que fala do perdão. Que diz assim, ó, perdoa as nossas ofensas ou dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu, ou os nossos devedores. Ah, não, mas ele não merece o perdão e você merece? Por que é que ele não merece e você merece? A graça é para todos. Mas eu quero te informar que não foi de graça. Foi pago um alto preço. Foi pago um alto preço para que você tenha direito a essa graça. Jesus Cristo pagou um alto preço. Então, amados, é tempo de nós parar de religiosidade, de rebelião. Nós vemos hoje uma geração que não quer ser exortado. E é porque hoje nós temos toda a sabedoria. As pessoas têm toda a sabedoria de nos exortarmos. Porque eu também sou exortada. Assim como eu na minha célula, eu ensino, eu exorto, eu também sou exortada. Eu também tenho líderes espirituais que meus mentores. Primeiramente Jesus, mas Deus deixou pessoas para nos aconselhar, assim como deixou Moisés. E como Moisés ouviu o conselho do seu sogro Jetro, lembra? Para dividir grupos. Mas hoje em dia nós vivemos uma geração. Vamos declarar que acabou isso em nome de Jesus, né? Que vai ter os verdadeiros adoradores, que não querem ser exortados, não querem ser ensinados. Sabe? Que você senta, que você chama, que você aconselha, mas se não for de acordo com o que você quer. Eu falo porque eu tenho um filho adolescente, nós temos filhos adolescentes, eu tenho o Emanuel de 16 anos e a Débora de 12. Então, assim, a gente vê que é uma geração, né, de pessoas, de jovens, que mesmo você ensinando, você pregando, é uma geração que elas querem se inclinar para a rebelião. Até nos desenhos, nas coisas que é vista, tem isso.
E a palavra anterior foi lá em Coríntios 13, que fala que quando nós éramos meninos, nós nos comportávamos como meninos. Mas agora que sou homem, né, nós temos que nos comportar como pessoas maduras. Há pessoas velhas. Há pessoas que na idade já estão velhas, mas estão inclinados a se comportar como meninos, como adolescente. Então que nós venhamos crescer, né? Deixar o pecado. Pare de pecar. Dê mais atenção ao Espírito Santo e siga firme com Jesus Cristo. Pecado é pecado. Pecado continua sendo pecado. Jesus continua sendo Jesus. Aquele mesmo Jesus que quando nós assistimos o filme A Paixão de Cristo, ele chega lá naqueles cambistas, derrubando tudo aquilo lá, ele é o mesmo. É o mesmo que está sentado no trono, à direita do Pai. E eu vou te dizer uma coisa, amado, Deus e Yahvé, o nosso Pai Todo-Poderoso, não tomará por inocente, no grande dia, aquele que não é inocente. Antes você nunca tivesse ouvido falar do que você conhecer e retroceder. Se você sente que Jesus te chamou para ser salvo, que Jesus te chamou para ser arrebatado como igreja, como noiva, se desvie dos seus maus caminhos. Creia em toda a Bíblia, não creia somente numa parte da Bíblia, naquilo que te convém. Não creia somente naquela parte que te convém. Porque é o que nós vemos hoje. Muitas vezes as pessoas pegam uma parte da Bíblia e falam, isso está só no Velho Testamento. Então tem muitas coisas, o Salmo também é do Velho Testamento, mas nós não acreditamos. No Salmo 91, no 121, que diz, eleva os olhos para os montes, né? De onde virá o meu socorro? Então, gente, Jesus não veio para anular o Velho Testamento, não. Ele veio trazendo a graça. Ele veio trazendo a graça. Mas o Velho Testamento está valendo. O Novo Testamento está valendo. É toda a palavra de Deus. Passará céus e terra, mas a minha palavra não passará. Diz a palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor. Jesus, ele não mudou. Jesus, ele é o mesmo. O que Jesus diz no Novo Testamento é que a graça vale mais do que a lei, porém a lei ela tem que ser cumprida também. O que Jesus fala no Novo Testamento é que porque é um sábado, nós vamos deixar de pregar, de curar porque é no sábado? Jesus quis dizer isso. Mas ele, hora nenhuma, ele foi contra os 10 mandamentos. Vai lá, procura na Bíblia onde é que está escrito que Jesus foi contra os 10 mandamentos. Honra teu pai e tua mãe. Adorar o Senhor como o único Deus. Não desejar a mulher do próximo ou o marido da próxima. Não cobiçar. Sabe? Tá lá os 10 mandamentos. Creia. A oferta. Os dízimos. No Novo Testamento também tem. E muitas vezes você só pega que era no Velho. Amados, vamos pedir que o Espírito Santo venha e apodera-te de nós. Não precisa você contestar, não precisa você brigar, né? Jamais eu vou contestar, até porque a palavra do Senhor, ela me ensina
né, que nós temos que calar, que nós temos que, no sentido assim de contenda. Mas a palavra do Senhor diz que bem-aventurado é os pés que anunciam as boas novas. Nós somos boca de Deus nessa geração. Nós somos profetas. Nós somos evangelistas, intercessores, pregadores do evangelho. Não devemos generalizar. Certa pessoa é assim, assim, assim. Uai, a palavra de Deus diz, não fala do joio e do trigo? A palavra de Deus diz que tem o joio e tem o trigo, e isso é dentro da igreja. Das igrejas, tem o joio e tem o trigo. Às vezes você vai para a igreja por causa de um comportamento de uma pessoa, você para de ir. Não cabe a você arrancar o trigo antes da hora. É o próprio Deus, é o dono da seara que vai arrancar. E não é agora, é no grande dia. Mas nós temos a tender a olhar mais para as coisas ruins. Se você passa o dia inteirinho alguém te fazendo elogio, você vai achar bom. Mas se no final do dia alguém te vier com uma crítica, você esquece todas aquelas coisas positivas que você ouviu durante o dia. Poxa, bom trabalho. Cara, amiga, amigo, bom trabalho, bem feito seu trabalho, parabéns, hoje vocês, a minha equipe, ou minha turma se empenhou, hoje meu grupo fez muito bem, vocês estão de parabéns. Beleza, mas se chegar ao fim do dia e tiver uma crítica, nós tende a esquecer todos os comentários positivos e ficar com aquilo negativo na cabeça. E é por isso que nós precisamos saber quem nós somos em Cristo Jesus. Tem um livro da apóstola Valnice que chama Unção e Crise de Identidade. Depois que eu li esse livro, a minha vida foi transformada. Porque nunca mais eu duvidei de quem eu era em Cristo Jesus. Nunca mais. Então, assim, dá vontade de eu cortar o cabelo, eu corto. Né? Dá vontade de deixar crescer, eu deixo. Dá vontade de eu ir para a igreja, se der tempo eu passo uma maquiagem, né? Eu passo, se não der, eu não passo. Isso não vai mudar nada quem eu sou. Entendeu? Porque nós temos que ter uma identidade formada. Né? O pecado, ele não pode nos corromper. Vamos fazer isso porque aí vai dar certo, vai dar certo. Quais os princípios? Está de acordo com o que Deus... Tem coisa, mas que não vai estar lá na palavra com as palavras que você está querendo. Mas você sabe. Né? Se você vai fazer algo que você sabe que a fonte ou o resultado. Uma vez, né, certa vez alguém me perguntou, né, alguns jovens me perguntou sobre a questão da corte, né, dessa questão de ter aquele namoro de santidade, né, e era uma pessoa bem jovem, jovenzinha, sabe? Que nem idade tinha de namorar, porque não tinha idade de casar. Né? E eu também não sei. Também, né? Assim, eu busco na palavra, o que eu não sei, eu pergunto à minha liderança. O que ele não sabe, vai orar também para responder. O que não sabe também é porque não é tão importante assim, né? Mas aí essa pessoa veio e me perguntou aonde estava na palavra, né, falando sobre corte, né? E na hora, gente, Deus me deu assim uma sabedoria que foi do céu, porque não tem como, né? Eu não tem na Bíblia com essas próprias palavras, né? Mas aí eu peguei e fiz uma pergunta para ele. Eu falei, eu vou te responder com uma outra pergunta. É
pecado desejar uma coisa que não é sua, tipo a mulher do próximo ou uma coisa que não é sua? Tá lá nos 10 mandamentos. Eu digo, tá bom, é pecado, né? E você tem certa idade, deixa eu te falar, se você começar a namorar, né? Beijar, passar a mão, né? Você não vai sentir nada. E aí, antes dele me responder, eu falei, olha, eu vou te dar 2 respostas. Se você sentir alguma coisa, né, que você vai sentir, você vai estar pecando. Porque não é sua esposa. Então é algo que não é seu. E se você não sentir nada, né, aí nós temos que orar por você também. E aí ele riu, né, mas ele entendeu. Então o que é que eu quero dizer com essa palavra? Tem coisa que não está na Bíblia com as palavras que você está procurando. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo, que é o que vai trazer o discernimento da palavra sobre nós, né? A Bíblia fala, né? A Bíblia fala sobre o perdão. Aí você fala, não, mas e se for assim, 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 e assim, assim, assim? Ela fala específica, a Bíblia fala bem claro sobre o perdão, a Bíblia fala sobre essa questão. E por que eu dei esse exemplo, esse pequeno testemunho desse menino? Porque nós estamos falando de santidade. Então, muitas vezes, hoje, nós queremos ter uma intimidade com Deus, mas nós não queremos ter santidade, né? Às vezes você não tem, assim, um relacionamento assim, mas quando você está sozinho, às vezes, você vai ver coisas que não vai agradar o Espírito Santo. E isso vai interromper uma intimidade sua com o Senhor. Por isso, como eu falei no outro vídeo, né, que está postado aí, sobre a dor do crescimento, que dói para nós crescermos, dói. Tanto o físico, né, eu dei o exemplo do meu filho, que ele sentiu dor para crescer, como na área espiritual. Vai doer você dizer não para a sua carne, vai doer você dizer não para o pecado. Mas logo, aquilo que doía, logo não vai doer mais, porque já não vai ser mais um sacrifício assim. Porém vai vir outros e outros e outros, né? E até a volta do Senhor, nós vamos ter uma vida assim, de luta contra o pecado, a carne contra, né, o espírito. E nós precisamos, né, permanecer fiel, né, nessa palavra. Fiel na palavra do Senhor, que é viva e eficaz e mais cortante do que uma espada de 2 gumes, que penetra a ponto de separar juntas de medulas a alma do espírito, sabe? A ponto disso, de separar isso, né? Então fiquem com Deus, né? Que o Senhor os abençoe e os guarde, né? Que Yahvé nos abençoe e nos guarde, que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que Yahvé sobre nós levante o seu rosto e nos dê shalom. Amém? Que você medite nessa palavra. Amém? Que nós venhamos nos fortalecer na palavra do Senhor. Não sou eu que vou te fortalecer, não é o seu pastor. Lógico, nós como líderes, líder de célula, nós estamos aqui para nos ajudar, né, uns aos outros. Mas quem realmente vai fortalecer você é Jesus. Porém, não seja rebelde, né? Não pense que nós vivemos sem congregar. Ah, não, então eu não vou congregar porque é Jesus que me fortalece, sim, mas o próprio Jesus, a própria palavra te ensina e te aconselha a congregar. Amém? Glória a Deus. Então, vá para a sua igreja, seja ela, não sei qual é a sua igreja, a igreja que você congrega, mas seja fiel à sua liderança, sabe? Se você vê que não está certo, ore, dobre os joelhos e ore, né? Mas jamais levante-se contra a sua liderança, jamais levante contra alguém que o Senhor levantou ali para te ajudar, para te ensinar, porque falho ele é. Moisés foi falho,
Abraão foi falho, todos eles foram falhos, todos os líderes, grandes homens de Deus teve suas falhas. Somente Jesus foi perfeito. Entendeu? Mas todos eles, foi Jesus, foi Deus que permitiu que eles estivessem ali para guiar o povo. E todos aqueles que se levantaram contra, teve consequências. Então não estou aqui para te meter medo. Eu estou aqui para falar o que diz a Bíblia. Porque isso vale para mim também. Isso vale para mim. Porque eu também sou liderada, né? E eu peço a Deus todos os dias para que eu não venha fazer nada, né? Que venha me tornar uma pessoa rebelde. Então que o Espírito Santo venha sobre nós, o Espírito Santo de amor, um Espírito Santo de paz. Sabe, aonde nós estiver, nós devemos levar paz, né? Trazer amor, trazer vida, trazer cura em nome de Jesus, ensino, né? Jesus é perfeito, jamais devemos entrar em algo, né? Como eu contei o testemunho também, em cada leito que eu entrava para falar de Jesus lá no hospital, onde eu trabalho, eu primeiro perguntava se as pessoas queriam, né? Posso ler? Posso cantar um louvor? Então todos respondiam que sim, então ali eu faria. Sabe por quê? Porque a palavra de Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Então Jesus, ele é educado. Ele é perfeito. Eu não vou chegar em certo lugar e enfiar Jesus nas pessoas de goela abaixo sem elas querer, porque não funciona dessa forma. Jesus, ele é amor. Jesus, ele é amor. Sabe? Jesus, ele, quando ele me encontrou, porque foi Jesus que me encontrou. Eu era uma pessoa de um coração tão duro, sabe? Não perdoador. Eu achava... Eu tenho uma prima que ela falava assim... Ela falava assim pra mim, né? Que família, amigos, a gente que tava ali perto... Ela dizia assim, que matava, assava, mas não come. Tipo assim, pode acontecer o que acontecer, mas não come. Tipo assim, não vai contra ao tempo todo. E eu falava assim, prima, depois que matar, assar, então não tem mais nada pra fazer não. Mas por que eu falava isso? Porque eu achava assim, que se alguém errasse comigo, eu não perdoaria. E eu não perdoaria porque meu coração não tinha Jesus. Mas assim, eu conheci Jesus, sabe? Jesus, ele se revelou a mim, porque foi ele que se revelou a mim, ele me escolheu primeiro. Desde o ventre da minha mãe, uma outra palavra, eu vou contar meu testemunho, sabe? Eu já sempre era doente desde o ventre, sabe? Tive uma infância muito problemática, sabe? Hoje eu entendo por quê. Né? Sempre tive uma personalidade forte, determinada. E hoje eu entendo o porquê. Né? Porque Jesus tinha um propósito na minha vida. Né? Jesus tinha um propósito na minha vida, tem um propósito na minha vida, na tua vida. Então depois que eu conheci Jesus, eu não me sinto inferior, sabe, a nada. Tudo que eu achar assim que Jesus quer que eu faça, eu tenho a fé de que eu consigo, sabe? Mas jamais eu vou me atrever a fazer algo que se Jesus não estiver comigo, né? Então se hoje eu tenho um coração quebrantado, mas que todo dia eu busco a ter esse coração, porque não é mérito meu, é porque Jesus me achou primeiro. Jesus me escolheu primeiro, né?
Eu costumo brincar com meu esposo que a gente costuma falar, você aceita Jesus, né, como seu Senhor? E eu brinco que eu falo assim, que nós tínhamos que perguntar assim, Jesus, você me aceita? Né? Nós tínhamos que perguntar assim, Jesus, o Senhor me aceita? Né? E eu fico muito feliz, porque em cada lugar que você for, amado, você pode levar a palavra de Deus, né? Levar a palavra de Deus. Uma das coisas que eu fiquei maravilhada foi com um senhor de mais de 80 e poucos anos. Tinha sido abandonado pelo... Só tinha a esposa que veio a falecer e não tinha mais ninguém, porque ele não tinha tido filhos. Ele tinha 80 e poucos anos. Eu até coloquei no grupo lá da minha igreja, né, da igreja a qual eu congrego, que tinha sido um dos dias mais felizes da minha vida, porque ele aceitou Jesus, sabe? Eu penso assim, que tudo bem, igual algumas pessoas falaram assim, não. Às vezes foi uma pessoa muito ruim na vida, porque não tem ninguém. Não tem ninguém. E eu já penso diferente, tudo bem, se a pessoa foi alguém de um coração ruim, é porque não conheceu Jesus. E eu agachei, ele estava sentado na cadeira, sabe? E eu perguntei, né, se ele queria aceitar Jesus, porque quando eu perguntei sobre a esposa dele, ele começou a chorar. Ele disse que a esposa dele havia falecido há um mês. E ele aceitou Jesus, sabe? Com 2 dias, ele foi levado para uma casa de apoio. Então eu vejo assim, que Deus levou aquele senhor lá somente para ele aceitar Jesus. Porque ele machucou, né, o ombro, porque estava tirando jabuticaba para dar para as pessoas. E ele escorregou e caiu e não tinha ninguém para ajudar. Então assim, Jesus permitiu que isso acontecesse para que ele conhecesse Jesus, sabe? Porque nós também não tínhamos merecimento algum, gente. Se você hoje aceitou Jesus ou conhece Jesus ainda jovem, aproveita, sabe? Aproveita a tua juventude. Aproveita a saúde que você tem para você falar de Jesus para as pessoas. Sabe? Não com arrogância, mas seja cristão. Seja a reprodução de Jesus Cristo aqui na terra. Tanto no caráter como na missão. Ame. Sabe? Fale do amor de Jesus para as pessoas. Não contenda. Eu jamais vou contender com outro irmão que acha que cortar um cabelo é pecado, ou vestir uma roupa é pecado, ou devolver o dízimo é pecado. Eu nunca vou contender. Jamais. Eu vou poupar minhas energias para falar do amor de Jesus para quem está realmente doente, para quem precisa. Porque quem se acha que é são não precisa. Amém? Então, glória a Deus. Beijo, amo vocês. Fica com Deus, coberto pelo sangue do Cordeiro. Amém? Glória a Deus. Embora eu seja pobre e fraco, Esse louvor é lindo, né? Ó. tudo que tenho é teu. Pai, Cada abençoa, Senhor Deus, amor cada é vida, Senhor meu. Deus, que está ouvindo, Pai, em nome de Jesus. Mas que Vem, Senhor uma Deus, canção transformando, Senhor Deus, eu te libertando, darei. Pai. Abre Pois os olhos, apenas Senhor Deus, uma espirituais. canção não é o que Vem, meu Deus, com o queres Espírito de Santo. mim. Convence, Senhor Deus, do pecado, do juízo, da justiça, Pai. Vem, Deus, sobre cada vida, Pai, em nome de O que os Jesus. olhos podem Amém. ver, E amém. Glória a eles Deus.